Então, meus irmãos, vamos dar início à escola dominical. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, vamos ler a partir do verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Bondoso eterno Deus, te damos graças pela tua palavra e por todas as instruções que o Senhor tem nos dado com respeito à vida de santidade, especificamente a vida de santidade no lar. Abençoa, Deus, as nossas famílias, o casamento, o matrimônio, para que de fato não apenas casemos no Senhor, mas possamos viver no Senhor. E assim experimentar os frutos da bênção matrimonial. Se conosco, ó Deus. Suplicamos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos então ainda trabalhando naquele tema sobre o casamento. Consideramos nas últimas 2 ou 3 ocasiões a questão do se casar no Senhor, como procurar o casamento. E de fato vimos que é importante desde o início, desde antes de se casar já, buscar o casamento em piedade e se casar no Senhor, procurar as bênçãos e os deleites matrimoniais da parte do Senhor. Porém, uma vez casados, é necessário perseverar no Senhor. O casamento ele terá seu fundamento no Senhor, e a felicidade e a honra do casamento vem de Deus. Assim, casamos no Senhor, mas também vivemos diante do Senhor, andando ou vivendo a vida como do lar, em fidelidade para com o Senhor. Caso contrário, caso haja infidelidade, iremos desonrar o casamento e o matrimônio, nós iremos vilipendiar os nossos esposos, esposas, o cônjuge, que sofrerão pela nossa infidelidade, e nos privaremos da bênção matrimonial. A bênção matrimonial apenas recai sobre aqueles que vivem em fidelidade para com o Senhor. E o que significa, meus irmãos, andar em fidelidade no casamento? Eu perguntei isso a alguém aqui, Gabriel não está aqui, né, que está fazendo curso de noivos conosco, então todos que estão aqui não fizeram, então vai ser ótimo fazer a pergunta pela primeira vez. Se você pudesse definir o casamento em uma palavra,
É uma pergunta muito abrangente, mas eu diria, se você pudesse definir de que maneira você deve viver o casamento, em uma palavra, para buscar ou para receber de fato a bênção do Senhor, qual seria essa palavra? Alguém poderia... Tá tendo eco, né? Acho que é isso que ela tá falando, tá tendo um pouco de eco. Baixa um pouquinho, só um pouco aí, Vitor, mas não muito. Aumenta um pouquinho para ver, só um pouquinho mais. Alô? Alô? Tá bom. De que maneira você deveria, Hélio, para você ser feliz no casamento, gozar das bênçãos de Deus, em fidelidade? Diga aí, qual é a palavra que vem à sua mente? Pode? Pacto é uma boa palavra. Outra? Aliança. Casamento é um pacto, né? É uma aliança. Diogo? Fidelidade é uma palavra. É a palavra que eu tenho aqui, fidelidade. Mas eu tenho outra palavra também. Fidelidade é uma ótima palavra para descrever aquilo que devemos ser para preservar a aliança. O casamento é uma aliança. Okay? O casamento é um pacto. Mas de que modo vivemos essa aliança? Vivemos debaixo desse pacto de modo frutífero em fidelidade. É a palavra. Isso. É considerar a natureza da aliança, não é? Considerar a estabilidade da aliança, de fato. Voto apressado. Sim. Considerar os votos que fazemos diante do Senhor. Considerar o quê? A seriedade da aliança, não é? Que é algo sério diante de Deus e, portanto, viver em fidelidade. Considerando a seriedade dos votos. Então está relacionado. Fidelidade e eu diria também uma outra palavra que é que eu uso no curso, serviço. Serviço. Fiel em servir um ao outro. Quando a gente pensa no casamento, assim, a expectativa para o casamento, em geral a gente pensa em benefícios que vamos receber ao se casar, não é? O homem pensa, agora eu vou ter uma esposa, uma companhia. Os benefícios sexuais, sem dúvida. Benefício da companhia mútua, a estabilidade, talvez financeira, de você ter ali alguém que vai suprir o lar, enfim, você pensa em benefícios que você vai receber. Porém, para buscarmos verdadeiramente a felicidade do lar, diante de Deus, devemos ser fiéis, não na expectativa do que vamos receber, mas no que vamos dar. Logo, o casamento é serviço, é aquilo que você vai fazer e representar, um para com o outro. Ser fiel nisso, em servir ao outro e não interesse próprio. O egoísmo é um câncer do casamento. Vai destruir. Você vai consumir o outro para que ele lhe sirva o tempo todo. Você tem um interesse em si. E de fato deve haver serviço, mas o foco seu é servir o outro e o outro servir você. E assim haverá fidelidade. O casamento, meus irmãos, como tudo aquilo que recebemos nessa vida, vem das mãos do Senhor e, portanto, somos mordomos. O conceito de mordomo é importante, não é? O mordomo, ele cuida de muitas coisas, ele tem uma autoridade muito grande, mas nada é dele. Tudo é do seu Senhor. E, portanto, o mordomo deve ser fiel no seu serviço para com o Senhor, para com aquilo que ele recebeu para cuidar. A mesma coisa o casamento, como tudo que nós temos, é dado por Deus e somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá. O casamento, inclusive. E entramos nesse casamento, nessa função, nessa mordomia,
debaixo de votos solenes, de uma aliança que Deus mesmo estabeleceu. Portanto, devemos considerar os nossos passos. E como bom mordomo, a serviço da vontade do Senhor e do cônjuge, devemos andar em fidelidade para com as obrigações e os deveres que o Senhor estabelece diante de nós. O bom mordomo, ele faz a vontade do seu Senhor. O bom mordomo, ele não faz aquilo que ele acha que ele deve fazer. O fato de ser um mordomo mostra que ele está debaixo da autoridade de um Senhor maior do que ele, e é o Senhor que estabelece as diretrizes. Como o mordomo tem que agir e fazer e trabalhar, então o mordomo, de fato, ele segue aquilo que lhe foi definido. Ele cumpre o seu papel, claramente, sem questionar, com fidelidade, com disposição para servir. Assim também, o modo pelo qual nós vamos experimentar a felicidade conjugal é buscar com fidelidade, com serviço, cumprir o nosso papel no casamento. O papel que o Senhor estabelece para cada um dos cônjuges. Papéis, deveres, obrigações. De modo que o casamento ele não é preservado, isso tem a ver com o que Fabrício falou, não apenas pela paixão, ou pelo amor, ou pelas emoções. E de fato há um lugar para a paixão, para o amor e para as emoções. Não estamos dizendo que isso não tem a ver com o casamento, tem a ver com o casamento. Mas o que faz que o casamento persevere até o final é a fidelidade para com os seus votos, para com a aliança que ele fez e que ele cumpra fielmente o seu papel. De modo que quando pensamos em casamento, há muito o conceito de obrigação e dever. Parece algo frio, mas não é. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele serviu a sua igreja cumprindo com fidelidade o seu dever e a sua obrigação como mediador. E isso cheio de amor, é claro. O amor é o que fomenta, mas o que preserva o casamento é o cumprimento em amor e fidelidade das obrigações, dos deveres e dos papéis de cada um no lar. Assim, meus irmãos, devemos com diligência executar e cumprir os deveres e os papéis que o Senhor coloca sobre cada um de nós. Nós sabemos que esses papéis não são definidos pela sociedade, como já vimos desde o início da instituição do casamento. Nós vimos que os papéis são definidos pelo próprio Deus. E não devemos nos rebelar contra esses papéis, querendo inverter as coisas. Nós sabemos que a cultura hoje, secular, ele anda totalmente na contramão daquilo que o Senhor estabeleceu como as obrigações do casamento, os papéis do casamento, e obviamente vai dar contra a parede, pois não vai experimentar a felicidade conjugal, vivendo em rebeldia para com aquilo que o Senhor estabeleceu. Antes, devemos buscar na palavra de Deus a compreensão de qual é o nosso papel e servir um ao outro, cumprindo o nosso papel. E esses deveres, meus irmãos, são então absolutamente necessários. O puritano William Goode, ele diz o seguinte: os deveres matrimoniais são absolutamente necessários para o estabelecer e para o permanecimento do casamento. São necessários, requisitos necessários para o bom estabelecer e para o bom permanecer do casamento. Se queremos ter um casamento feliz, ele diz, um bom casamento, um casamento digno de louvor e confortável em todas as coisas, devemos dedicar atenção aos deveres que estão sobre cada um de nós. É importante, meus irmãos, compreender então que no cumprimento desses deveres,
não está diante de nós apenas obrigações externas a se cumprir, atividades ou tarefas a serem realizadas. Mas devemos internalizar esses deveres, esses papéis que o Senhor estabelece para cada um de nós, de modo a fazer de coração, a servir com fidelidade, porém de coração, com disposição e alegremente. Ora, é assim o nosso relacionamento para com Deus, não é? De fato, temos obrigações para com o Senhor. Por exemplo, o culto, o dia do Senhor, não é opcional. O Senhor chama, convoca o seu povo para adorá-lo. Não fica ao nosso critério se podemos ou não cumprir o dever de comparecer à presença do Senhor. Como crentes e submissos à vontade do Senhor, temos a obrigação de cumprir esse dever. Porém, o Senhor quer que o façamos voluntariamente. É um dever, mas deve ser cumprido de forma voluntária, de forma alegre, com disposição e vontade para comparecer na presença do Senhor. E a mesma coisa com respeito ao casamento. Devemos buscar cumprir os nossos papéis de forma voluntária, buscando a glória de Deus e a nossa própria felicidade em vivendo com fidelidade. E antes de considerar, meus irmãos, então, os papéis que o Senhor estabeleceu no casamento, papéis mútuos, que diz respeito aos dois, o papel do homem e depois o papel da mulher, queremos considerar alguns princípios que norteiam a compreensão dos papéis que estão atribuídos a cada um no casamento, que vão nos ajudar a internalizar a compreensão dos papéis. São dois princípios que o Dr. Joel Bick apresenta para nós, e vamos considerar cada um deles, não todos hoje, mas primeiro princípio é o princípio de Cristo e a igreja, o relacionamento de Cristo e a igreja, e segundo, o princípio pactual, que aí tem a ver certamente com o que Fabrício falou, o princípio pactual. A primeira coisa que então vamos observar, e aqui vemos em Efésios, abra comigo, Efésios 5, é que a vida matrimonial, como falamos, é uma vida de serviço e sujeição mútuos. Isso está em Efésios 5, 21. Efésios 5 é um dos grandes capítulos que fala da vida do lar. O papel do homem, marido, amai vossa mulher, o papel da esposa, sujeitar ao marido, sede submissas ao próprio marido. Porém, todos esses papéis que são atribuídos aqui ao marido, à mulher e posteriormente a filhos, pais, também servos e senhores, todos esses estão debaixo da instrução maior que temos em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a base primária para a compreensão de todos os papéis. Até para aquele que é autoridade. Ele exerce a sua autoridade em sujeição uns aos outros. Esse primeiro princípio básico. Primeira compreensão básica. Que vamos servir ao casamento, ou servir ao cônjuge no casamento, em submissão mútua. O inferior estará sujeito ao seu superior, honrando e preservando as suas instruções no temor do Senhor. O superior vai governar ou vai se submeter aos seus inferiores, governando com amor e humildade. Os iguais vão estar sujeitos uns aos outros, buscando o interesse do outro acima do seu próprio interesse. De modo que a primeira coisa a compreender é isso. Há uma sujeição mútua no casamento. Não estamos falando em termos da sujeição da mulher. Existe a sujeição da esposa, que é o seu papel específico, mas em termos gerais, há uma sujeição mútua. O que quer dizer então essa sujeição mútua? Que devemos sujeitar um ao outro no temor de Cristo. O marido deve se sujeitar à esposa. A esposa deve se sujeitar ao marido.
Os filhos devem se sujeitar aos pais. Os pais devem se sujeitar aos filhos, em certo sentido. Em que sentido, então? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, isso quer dizer que o exercício do nosso papel, ou a observação dos nossos deveres, terá o foco no bem do outro e não no seu próprio bem. Você sujeita, o marido, por exemplo, sujeita a sua liderança à sua esposa, no sentido de que ele exerce a sua liderança para o bem da esposa e não para o seu próprio bem. Alguns, nós sabemos, eles exercem a sua liderança em benefício próprio, para gratificar ou para satisfazer os seus próprios interesses e vontades. Isso não é sujeitar um ao outro. Isso é o que chamamos de ditadura, o autoritarismo. No homem, ele tem o seu papel de autoridade, mas ele o exerce para ele mesmo. Mas não. Devemos nos sujeitar um ao outro, isto é, buscar o interesse um do outro. E isso vemos na igreja também, não é? A igreja, ela é assim. A igreja, existem muitos membros, como diz o apóstolo Paulo, cada um com uma função diferente, com dons diferentes. Porém, em 1 Coríntios 12, verso 25, nós lemos que esses muitos membros cooperam conjuntamente em favor uns dos outros. E aqui está o princípio da sujeição. 1 Coríntios 12, verso 25. Os diversos membros da igreja, tendo dons diferentes, níveis de autoridade diferentes, todos eles trabalham em conjunto em favor uns dos outros. E isso é que significa se sujeitar um ao outro. Eles buscam um fim comum, um interesse comum. O próprio apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios 12, verso 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Assim também no casamento. Existem papéis diferentes, existem funções bem diferentes, bem distintas, porém, servem ao interesse comum, ao fim proveitoso, buscando o favor uns dos outros, o bem mútuo. Isso faz parte do que significa sujeitar um ao outro. Sujeitar um ao outro também significa que temos a obrigação de cumprir o nosso papel, pois foi Deus quem designou a posição de cada um. Podemos chamar de submissão o exercício da autoridade, pois estamos, de certa forma, submissos a Deus. É para servir ao interesse do próximo, mas também servir ao interesse de Deus, que foi quem designou o papel. E isso se aplica a todos. Afinal de contas, a autoridade do marido não é usurpada. E nem a posição da esposa também não é algo imposto sobre ela, que o homem impõe. Mas é Deus que designou o papel de cada um. E vamos então cumprir os nossos papéis como que diante de Deus. E portanto devemos fazer em sujeição, em humildade, em fidelidade, como o Diogo falou. E assim, buscando o favor do outro, buscando o interesse do outro e buscando ser fiel a Deus, iremos cumprir cada um de nós o nosso papel em fidelidade, com o fim de servir um ao outro e para um fim proveitoso, e iremos com isso gozar a nossa própria felicidade. A felicidade está em cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente mesmo. Cumprindo ou dando em fidelidade ao papel que o Senhor designou. Se enveredamos por caminhos que nós mesmos inventamos para nós mesmos, então não gozaremos da felicidade, e do favor de Deus e da bênção de Deus. Assim, meus irmãos, sujeitar-vos uns aos outros mutuamente significa que cada um desempenhe com fidelidade o papel que o Senhor designou a cada um. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, que cuidem ou nutram os seus filhos,
Servos, obedeçam aos seus senhores. Senhores, governem os seus servos, assim como Cristo, com bondade e amor. E todos faremos isso, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 5:21, no temor de Cristo. No temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Alguém pode, então, imaginar que, ou fazer uma objeção de que falar em sujeição mútua é destruir a ideia de sujeição no casamento, de que existe algum princípio de autoridade e governo. Mas, meus irmãos, não entendemos assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ter papéis diferentes é aquilo que o Senhor estabeleceu, mas podemos exercer os nossos papéis, seja de autoridade ou de submissão, em sujeição ao outro, como explicamos. E não confunde nada. O marido se sujeitar à sua esposa, buscando o seu interesse. Não viola o princípio da esposa se sujeitar ao marido, seguindo as suas orientações. São sentidos diferentes da palavra. Mas o marido muito bem deve compreender isso. Que a sua autoridade é em submissão à vontade do Senhor e ao interesse da sua esposa e não do seu próprio interesse. A grande marca, então, do casamento é o temor do Senhor. William Goode diz o seguinte, puritano: portanto, que todos considerem o temor do Senhor como uma grande marca para identificar as suas ações e os seus papéis. Que os superiores não façam nada para satisfazer a si mesmos, mas sim buscar o interesse dos seus inferiores. E que tudo seja feito para o bem dos inferiores, como se estivesse na presença de Deus, considerando o temor do Senhor. E que os inferiores, ele fala, também não façam nada em rebeldia, mas busquem cumprir a sua vontade, considerando o temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, logo, a primeira coisa que compreendemos é sujeição mútua. Servir um ao outro no temor do Senhor. Segunda coisa, então, é o primeiro princípio que ele apresenta de Cristo e a igreja na compreensão dessa sujeição mútua, como vemos aqui em Efésios 5. Depois de dar esse princípio geral, em Efésios 5:21, de sujeitar um ao outro no temor de Cristo, o apóstolo passa a dar instruções específicas para a mulher e para o marido, com respeito à analogia de Cristo e a igreja. Esse é o modo como devemos encarar o casamento. Cristo e a igreja. Esse princípio diz o seguinte, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa deve mostrar o respeito e a reverência e a submissão ao seu marido, assim como a igreja reverencia, se submete ao próprio Senhor Jesus Cristo. De modo que assim como Cristo e a igreja se relacionam na posição de cabeça e corpo, na posição de autoridade, daqueles que se submetem à autoridade, assim também deve ser com respeito ao casamento. Esse é o grande paradigma para o casamento. Esse é o grande exemplo, é o grande princípio que deve nortear o cumprimento dos papéis de cada um no casamento. Primeira coisa, então, nesse princípio que temos é o exemplo de Cristo como autoridade. Existe, pelo apóstolo Paulo, pelo que ele nos fala em Efésios 5, um paralelo claro entre a autoridade de Cristo e a autoridade do marido. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De fato, meus irmãos, Cristo ama a sua igreja profundamente. E ama de uma forma concreta. Ele se entregou por ela. De uma forma sacrificial. O amor de Cristo é puro, o amor de Cristo é verdadeiro, o amor de Cristo é profundo, o amor de Cristo é constante pela sua
esposa pela sua noiva, a igreja. Ele cuida dela, ele nutre a sua igreja, ele alimenta, cuida em todas as coisas. E o amor de Cristo, então, é o paradigma para todo marido que deve amar a sua esposa. Ora, nós sabemos que o amor de Cristo ele é perfeito. O amor de Cristo não tem nenhum deslize sequer. E nesse sentido, meus irmãos, sabemos que o amor que temos pelas nossas esposas nunca alcançará a perfeição, a excelência. Podemos até dizer a infinitude do amor de Cristo. Pois o amor dele é divino. Porém, isso não anula o fato de termos Cristo como nosso grande exemplo. Cristo, de fato, o amor dele é o grande objetivo, é o grande padrão para o amor do marido para com sua esposa. E esse amor, meus irmãos, é o amor que de fato adoça toda a autoridade do marido. Marido, você é autoridade, sim, mas você deve exercer a sua autoridade em amor para com sua esposa. O puritano William Goode escreveu, disse o seguinte, que o amor semelhante ao de Cristo é como um açúcar que adoça o seu dever de autoridade que está colocado sobre o marido. O marido que ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, facilitará para a sua esposa se submeter a ele, pois ele irá encorajá-la com sua fidelidade. E pelo seu próprio amor, ele vai incentivá-la a ser submissa a ele. Afinal de contas, a igreja busca isso. A igreja não atribui a Cristo nenhum tipo de autoritarismo, violência, mas a igreja deseja se submeter a Cristo. Pode ter dificuldades pelo seu pecado, pela sua carnalidade, mas esse é o desejo que a igreja tem, pois sabe que submetendo-se a Cristo, irá gozar da bem-aventurança, do seu amor e da sua fidelidade. Assim, quando o marido de fato ama a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, a esposa desejará, talvez enfrente dificuldades, mas ela desejará ser submissa a você. Adoçará a sua submissão. E a mesma coisa com respeito à esposa. Aqui no texto há um paralelo muito claro entre a submissão da igreja para com Cristo e a submissão da esposa para com o marido. Mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A esposa tem esse então paradigma para o seu viver do lar, o seu viver no matrimônio. É a igreja é o seu grande exemplo. O que a igreja deve ser para Cristo, assim você deve ser para com o seu marido. De modo que esse texto, essa passagem, versos 22 e 23, apresenta para nós a razão da mulher se submeter ao marido, mas apresenta também o modo como ela deve fazer. Ela se submete ao seu marido de que maneira? Como ao Senhor. Esse é a grande expressão que vai nortear o papel da mulher, o grande princípio que vai nortear o seu convívio no lar. Ela é submissa como ao Senhor. Isaac Ambrose, o puritano, ele diz o seguinte, que assim como a esposa tem o marido na terra, ela também tem o marido nos céus. E deve servir ao marido na terra, como que servindo ao marido nos céus. Obedecendo ao seu Senhor Supremo, Jesus Cristo, e servindo ao seu Senhor na terra, o seu marido. Obviamente que o Senhor Jesus Cristo é o marido supremo, e a submissão maior da esposa é ao marido. E ela não pode, não deve se submeter àquilo que vai de encontro às direções do marido celestial Jesus Cristo. Não pode se submeter, não deve se submeter àquilo que é pecado. Porém, em todas as demais coisas,
Em tudo aquilo que não é pecado, a mulher deve sim se submeter ao marido. Sejam em tudo submissas, lemos em outra passagem, 1 Pedro, ao Senhor, como a Jesus Cristo. E isso mesmo ao marido que é ruim. 1 Pedro é interessante, nós vamos pregar essa passagem em ocasião oportuna, mas se você abrir comigo lá, 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro está dando aqui orientações às mulheres com respeito à submissão também, mas o contexto aqui é de mulheres casadas com homens ímpios que não obedecem à palavra. Vemos isso logo no verso 1. E a instrução do apóstolo Pedro é que essas mulheres sejam submissas ao próprio marido, para que eles, não obedecendo à palavra, pelo testemunho delas, testemunho de obediência e submissão, venham a obedecer a palavra. E deve tratá-lo com todo respeito, Pedro fala. No verso 1 ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se eles ainda não obedecem à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Que procedimento é esse? É o procedimento de que ela vai para a igreja todo domingo? Não. O procedimento que ele fala aqui da mulher é de respeito ao marido, de submissão ao marido ímpio. Logo, a mulher deve se submeter a também aquele que é um traste, aquele que é indigno. O puritano Isaac Ambrose, ele diz o seguinte: a esposa deve ser gentil, deve ser mansa, obediente, mesmo que ela tenha se casado com um marido perverso, profano, ímpio e torto. Nesse caso, ela deve, segundo a instrução do puritano, tirar os olhos da pessoa do seu marido e colocar os seus olhos na condição e posição do seu marido. Ela deve se submeter a ele não porque ele é um marido bom, mas porque ele é o seu marido. É a posição. Tirar o olho da pessoa. Se você for contemplar a pessoa, você irá ver um profano, ímpio, perverso, miserável. Mas colocar os olhos na posição dele. Na posição de autoridade, de marido que o Deus estabeleceu. E assim, contemplando a sua posição, ser movida à submissão. E obviamente olhar também para Cristo, que é quem deu a autoridade ao marido. Pois ela deve ser submissa como ao Senhor. E esse, meus irmãos, essa posição da mulher mostra também não apenas o paradigma do que ela deve ser, mas os benefícios que ela tem com respeito à submissão. Veja, aqui no texto nós lemos que o marido deve amar a esposa deve ser submissa ao marido, e a esposa, assim, ela terá os benefícios do cuidado do seu marido, verso 29, Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz para com a igreja. Há o benefício aqui, nesse convívio do lar, um vai servir ao outro, sim, mas terão benefícios mútuos também. A esposa vai gozar do cuidado, da proteção, do alimento, do sustento do seu marido, assim como Cristo alimenta a sua esposa. Ele vai alimentá-la, isso no sentido literal, provendo para ela, mas no sentido espiritual também, alimentando espiritualmente, cuidando, protegendo em todos os sentidos da palavra, ao benefício para a esposa. E o que significa então na prática? Amar como Cristo e ser submisso como a igreja. Não sei se teremos tempo para concluir, mas na prática há muitos aspectos do que o amor de Cristo para com a igreja representa para nós maridos. Significa que devemos ter um amor puro para com as nossas esposas. Amar como Cristo é amar puramente. O amor de Cristo para com sua igreja
é um amor puro, um amor santo. Assim também deve ser o nosso amor. Não deve haver nenhum tipo de mistura com amor por outras. O amor de Cristo é exclusivo. Ele ama a sua igreja e não outra. O Senhor não tem duas mulheres. Não tem concubinas. Não tem dois povos. Ele tem um povo só. E a esse povo ele derramou todo o seu amor. Assim também deve ser o amor do marido para com sua esposa. Um amor puro. Não deve ter nenhum tipo de lascívia no coração. Amar como Cristo deve fazer morrer, nesse caso, a nossa natureza terrena, que é cobiçosa. Devemos nos devotar inteiramente a ela. O amor de Cristo é um amor consagrado. Ele se dedica exclusivamente à sua esposa. Assim também deve ser o amor do seu marido, consagrado, devotado a ela, em todas as coisas. É um amor sincero, o amor de Cristo para com sua igreja. Ele não tem um interesse, como é que falamos? Tem a expressão, segundo interesse, é assim que falamos? Outros interesses, ao buscar e amar a sua igreja. Ele ama por ela mesma. Ele a ama como ela é, para transformá-la, claro, mas ama a pessoa, a nossa pessoa. Assim também devemos amar sinceramente, não por nenhuma riqueza ou família, buscar se casar por qualquer outro interesse secundário, mas pela pessoa. É um amor constante. O amor de Cristo ultrapassa as gerações. É de eternidade a eternidade. Assim também deve ser o amor do marido. Não deve ser apenas uma paixão passageira, mas o seu amor, que é a base da sua fidelidade, deve ser perene. Somos chamados a amá-la, nossa esposa, todos os dias da nossa vida. É um amor sacrificial, não é? Essa é a ênfase do apóstolo Paulo no texto. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, verso 25. Ele se sacrifica por ela. O que ele faz, o exercício da sua autoridade, não é para satisfazer os seus interesses, mas para satisfazer os interesses da sua esposa. E isso exige sacrifício. Sacrificar o seu tempo, sacrificar os seus interesses, sacrificar os seus recursos. Casar, segundo o apóstolo Paulo fala em outra passagem, é agora estar preocupado com os interesses da sua esposa. Por isso ele fala, em certo sentido é melhor ficar solteiro, pois você não tem que se preocupar em como agradar o cônjuge. Você vive completamente para o Senhor. Mas aquele que se casa, agora ele tem que se sacrificar, e isso especialmente o marido, em prol da esposa. Se você não está disposto a se sacrificar, não se case, nem procure casamento, pois terá que se sacrificar. O amor do marido, a semelhança do amor de Cristo, é um amor agradável. O amor de Cristo é assim, não é? De fato, Cristo nos ama de modo a admirá-lo, a querer amá-lo de volta. O amor de Cristo nos cativa, torna o seu jugo suave e o seu fardo leve, não é assim que ele fala? O meu jugo é suave. A minha autoridade, o jugo é a expressão de autoridade, é aquilo que coloca debaixo do pescoço para direcionar. O meu jugo é suave, o meu fardo que eu coloco sobre o meu povo, as exigências que eu faço, é leve. E o que alivia é o amor de Cristo, pois ele é para nós deleitoso em todas as coisas. O amor de Cristo é gentil e é cuidadoso. Ele fala aqui sobre isso, né? Ele cuida da sua igreja. Verso 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Cristo cuida da sua igreja, é gentil para com sua igreja, assim também o marido deve ser. O marido tem a tendência de ser bruto. É da própria da natureza do homem. Não é muito gentil. Mas não podemos ser assim. Descuidados também. O marido é descuidado, muitas vezes. O homem não presta atenção às necessidades da sua esposa.
ao que ela precisa. Nosso coração tem a tendência ao egoísmo muito grande. Mas não é assim o amor de Cristo. O amor de Cristo não é bruto, mas é confortador. Suas palavras são sempre de consolo. Ele é terno, cuidadoso, amoroso para com sua igreja. O amor de Cristo o faz elogiar a sua igreja, é interessante. A gente vê isso na palavra de Deus, não é? Várias vezes o Senhor elogiando a sua igreja. Salmo 45, o Senhor elogia a beleza da sua igreja, não precisa abrir agora. Ela é bela, eu a cobiço. Assim também deve ser o amor do marido para com a sua esposa. Ele deve falar bem dela. Ele deve tê-la em autoestima, como Cristo tem em autoestima a sua igreja. Ele cuida dela, ele fala bem dela, ele elogia, ele é fiel para com ela. O amor de Cristo para com sua igreja é paciente. De fato, há muitas coisas a serem tratadas na igreja. O Senhor vai lavando a igreja, mas ele faz pacientemente. Cristo tem paciência para com as enfermidades da sua igreja, para que possamos crescer em santidade. Assim também, o marido ele é paciente para com sua esposa. Ela é chamada na palavra de Deus de vaso mais frágil. Isso vemos em muitos sentidos. As emoções da esposa, por exemplo. O homem é mais estável nesse sentido, ele não oscila tanto nas suas emoções. A esposa não, a mulher é próprio da constituição, até mesmo biológica, química. Ela sofre flutuações de emoções e o homem tem que ser paciente para com ela. Quando está mais cansada ou, em algum sentido, fragilizada, assim como Cristo é para com a igreja. O amor de Cristo para com sua igreja é cheio de zelo. Cristo ama a sua igreja fervorosamente. Ele cuida da sua igreja. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E assim é com Cristo. Cristo cuida da sua igreja, ele cuida como dele mesmo, como se estivesse cuidando dele mesmo, com zelo, atenção, dedicação. Ele não negligencia, ignora a sua esposa, mas é zeloso no cuidado dela. E podemos dizer, por último, que o amor de Cristo é cheio de alegria e prazer. Cristo tem prazer em amar a sua igreja. Ele tem alegria, ele sente alegria na igreja. Isso é algo que às vezes nos leva a imaginar como pode ser. Mas Cristo tem prazer na sua igreja. Ele tem deleite, né? Ele tem ânsias por estar conosco. Ele orou ao seu Pai, João 17, o meu desejo é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, a igreja. Ele sente prazer na companhia da igreja. Ele quer estar com a igreja. Assim o marido deve ter todo o seu prazer, o seu deleite na sua esposa. Deve ser sua principal companhia, o seu maior desejo. A pessoa que ele tem mais prazer de estar na companhia. Aqui nessa terra, a sua esposa. A quem o Senhor deu a ele para que amasse como Cristo. Ah, mas e se minha esposa não tem uma companhia deleitosa? Bom, você pensa que você é uma companhia deleitosa para Cristo? Ainda assim ele sente prazer e ele deseja, ele quer estar conosco. Devemos amar assim. Vamos ver muito mais detalhes específicos, ver o que significa na prática a submissão da esposa para com seu marido, assim como vimos algumas coisas com respeito ao marido, veremos com respeito à esposa também e muito mais detalhes. Aqui agora vemos apenas alguns princípios gerais do casamento. Devemos ter sujeição mútua, servindo ao outro em fidelidade, marido amando a sua esposa como Cristo, e a esposa se submetendo ao seu marido, como também o faz a Cristo. O Senhor nos abençoe. Continuaremos então na próxima oportunidade.